Boa tarde a todos. Meu nome é Diego e esta apresentação é parte do trabalho Algoritmo Rápido para Cálculo de Centroide de Imagem com Sensores Digitais de Sol do tipo CMOS para aplicação em pequenos satélites. Esse trabalho é em parceria com o coautor Fernando F. Ramborger e com os orientadores Antônio A. Ferreira Júnior e Evandro C. Vilas Boas. O sistema sensorial de um SmallSat é dividido em duas partes. De um lado, temos os sensores inerciais, que são responsáveis pelas leituras das movimentações ativas do satélite, ou seja, quando eles realizam uma mudança de atitude ou orientação. Por outro lado, temos os sensores não inerciais, que são responsáveis por obter a atitude do satélite. Como exemplo, são os magnetômetros e sensores de Sol. Mas por que utilizar vários sensores? Bom, isso se dá pela maneira que descrevemos a orientação do satélite no espaço, e essa descrição é em forma de ângulos de Euler. Os ângulos de Euler descrevem a rotação individual em cada um dos eixos, ou seja, diferentes combinações de três valores resultam em diferentes posições, podendo assim representar a posição do satélite em qualquer orientação que ele estiver. Então, por que vários sensores? Bom, apenas o magnetômetro, ou sensor de Sol, provém apenas dois eixos de orientação. Isso porque o magnetômetro, o seu eixo alinhado com o fluxo magnético da Terra, não tem um ponto de referência no qual se basear. Já o sensor de Sol é porque a superfície do sensor é plana e bidimensional. Os sensores de Sol, eles se destacam pelo baixo consumo de energia e principalmente seu hardware compacto, características essas que em SmallSats se tornam absolutamente necessários. E o sensor de Sol nos entrega os valores em formas de dois ângulos, que descrevem a defasagem entre a superfície do sensor e o seu ponto de referência, que no caso é o Sol. Ou seja, os ângulos θ e φ, quando perfeitamente alinhados com o ponto de referência, devolvem ângulos próximos de zero, enquanto qualquer defasagem resulta em ângulos diferentes de zero. A estrutura de um sensor de Sol é dada da seguinte forma. Ela é dividida em quatro partes. Primeiro, temos a máscara, que é por onde os raios solares atravessam para chegar até o sensor. Existem vários tipos de máscara, e o que nós utilizamos é o que tem apenas um único orifício no centro. Porém, vale ressaltar outros, que são com vários orifícios, ou até mesmo utilizando instrumentos ópticos. Logo abaixo, temos o sensor CMOS. Este é responsável por pegar os valores físicos dos raios de Sol atingindo o sensor e transformá-los em valores eletrônicos ou elétricos. E depois, esses valores são interpretados pela interface digital e são transformados em valores que podem ser computados pela interface de processamento. Estes são exemplos de imagens que o sensor de Sol obtém. Este ponto brilhante na imagem é uma representação de onde os raios solares estão atingindo o sensor, e o ponto central, que indica o ponto mais brilhante da imagem, é dado como o centroide da imagem. Para obter o centroide e extrair os ângulos de Euler do sensor de Sol, é feita a seguinte operação. Primeiro, decompõe-se a posição do centroide em seus respectivos eixos para x e y, e dado os valores da diferença entre o centro do sensor até a posição do centroide, é possível calcular através do arco tangente da distância do centro até o centroide sobre a distância focal entre a máscara e a superfície do sensor. Porém, obter esse centroide para chegar nessa equação é aí que mora o problema. Bom, nós desenvolvemos o nosso próprio método para calcular o centroide, porém é válido ressaltar um método que é amplamente utilizado nesse ramo de pesquisa, que é o Basic Centroiding Thresholding Method. Este método é amplamente utilizado pelos pesquisadores dessa área e é comprovadamente preciso. E ele funciona da seguinte maneira. Primeiro nós temos o cálculo, que é descrito da seguinte forma. De novo, decompõe-se em seus eixos para o x e y, e para cada eixo realiza-se a soma da intensidade multiplicando a posição do pixel na imagem
dividido pela intensidade do pixel. Após realizar essa operação para todos os pixels naquele determinado eixo, o resultado da equação é a posição do centroide. Porém, esse método, por si só, ele tem uma falha. Bom, vejamos, se aplicarmos este método diretamente, sem uma filtragem, em uma imagem de exemplo, estes são os resultados que obtemos. Veja que o canto superior esquerdo do quadrado indica o centroide. Veja que o valor calculado está muito fora do valor ideal. Isso porque a imagem apresenta ruído. Ao redor do centro do Sol, vocês podem perceber, este ruído interfere de maneira negativa nos valores calculados. E para nos livrarmos deste ruído, é necessário uma segunda parte para este método, que é o Thresholding Method, ou um método de filtragem, que funciona da seguinte maneira. Para cada pixel da imagem, se o valor lido for maior do que um limiar pré-determinado, mantenha o valor atual do pixel, senão, zere aquele valor do pixel. Aplicando o filtro com a mesma equação e a mesma imagem de exemplos, vemos agora que o valor calculado se aproxima bastante do centroide da imagem, ou seja, completando o método Basic Thresholding Method. Porém, esse algoritmo, por causa da sua complexidade matemática e a necessidade da filtragem, ele pode ser bastante ineficiente. Por isso, desenvolvemos o nosso próprio método, o algoritmo PixelMax. Este algoritmo ele visa consertar estes problemas de complexidade matemática e visa também não utilizar um sistema de filtragem, com isso fazendo com que o algoritmo seja muito mais eficiente. E ele é composto da seguinte forma: o PixelMax ele apenas utiliza uma lógica, que é dada da seguinte forma: para uma determinada imagem, crie dois vetores, com o número de células correspondentes ao número de pixels naquele determinado eixo, e para cada pixel sendo lido, some o valor atual do pixel na imagem ao valor pré-existente nos vetores, sendo a posição da célula correspondente à posição do pixel na imagem. Ou seja, nesse exemplo, temos que o valor no pixel atual é de 0, então a somatória é 0. Para o próximo pixel, vemos que no vetor coluna era 0, fica 10, e no vetor linha, 0 mais 10 fica 10. E para o próximo, temos 45 no vetor linha e 35 no vetor coluna. Então, aplica-se esse procedimento para todos os pixels da imagem e o vetor com os valores resultantes são estes. Agora, para identificar o centroide, basta identificar qual célula contém o maior valor de todos os valores, por isso PixelMax. Podemos descrever este método com a seguinte frase: acumular simultaneamente as intensidades linha a linha, coluna a coluna. Então agora sim, um exemplo prático, o algoritmo PixelMax é aplicado diretamente na mesma imagem anteriormente utilizada, e estes são os resultados. Veja bem que nós temos uma comparação direta entre os dois métodos, e o PixelMax se aproxima bastante do centroide, sendo que o BCTM continua afastado. Isso porque, sem a filtragem, ele não é muito eficiente. Mas exemplos visuais não é tudo. Vamos então aos números. Bom, uma comparação entre os dois métodos foi criada para determinar os desempenhos. Veja bem que todo o algoritmo que envelopa a lógica de cada método foi padronizado, ou seja, a única coisa que muda no algoritmo é a função matemática que descreve o método. Além disso, tomamos os devidos cuidados para isolarmos corretamente os algoritmos enquanto estavam sendo utilizados, para que fatores externos do computador utilizado não pudessem atrapalhar no desempenho. Com isso em mente, nós utilizamos um conjunto de 30 imagens, sendo executado 5 vezes, totalizando 150 execuções individuais para cada um dos métodos. E estes foram os resultados obtidos no tempo total de execução das 150 imagens. Se dividirmos pelo número de execuções, temos o tempo médio gasto por cada um dos algoritmos. Veja que o PixelMax conseguiu um tempo de 4,597 segundos por imagem, enquanto o BCTM, com as mesmas imagens, conseguiu
11,058 segundos, uma melhoria para o Pixel Max de cerca de 58%. Mas velocidade não é tudo, ainda precisamos testar a precisão. Então, de todas as imagens utilizadas, eu escolhi 4 de maneira aleatória para apresentar os resultados obtidos. Veja que os ângulos θ e φ obtidos por ambos os algoritmos são extremamente parecidos. Em alguns casos, eles chegam a apresentar uma precisão de 0,02 graus, e isso é bastante alto se comparado que o algoritmo BCTM é bastante preciso. Com isso, podemos observar que o algoritmo Pixel Max é realmente mais eficiente, enquanto se mantém muito parecido em relação à precisão. Bom, esta foi a apresentação. Gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo nesse momento e também, de novo, aos coautores Fernando e os orientadores Antônio e Evandro. Também gostaria de agradecer à Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações e ao Instituto Nacional de Telecomunicações por prover com os meios necessários para que este trabalho pudesse ser realizado. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.